Olá, nós somos o Grupo 3. Hoje nós falaremos sobre a cultura brasileira em suas origens, raízes e perfis até 1889. Bem, para iniciarmos, nós falaremos sobre os povos indígenas antes da chegada dos portugueses. As principais áreas de povoação indígena eram o atual estado da Amazônia, o atual Planalto Central e o litoral brasileiro, principalmente. Estimativas apontam que haviam pelo menos 5 milhões de indígenas nessa época. Além disso, haviam 1.500 povos que falavam mais de 1.000 línguas. Esses povos se baseavam em valores como a reciprocidade e a generosidade. Bem, agora nós falaremos das tradições do ponto de vista normativo das tribos indígenas no Brasil pré-colonial. Tradições orais. As tradições orais possuem uma base de transmissão de conhecimento dentro das comunidades indígenas, dos mais velhos para os mais jovens. Elas eram feitas por meio de narrativas orais, das quais os povos nativos se utilizavam para manter seus laços coesos e suas histórias em constante movimento, passando de geração em geração, mantendo seus costumes e culturas. Rituais e cerimônias. Os rituais e cerimônias eram feitos no intuito de comemorar eventos importantes para a tribo, como o começo de uma nova colheita ou início de um novo ciclo. Um elemento importante dos rituais e cerimônias era a dança, que era realizada em diversas outras também situações sociais, como festas, rituais religiosos, celebrações ou mesmo ritos fúnebres. Vínculo com a natureza. A natureza provê tudo o que eles precisam, e dela vem tudo o que eles utilizavam e sabiam. Portanto, a relação entre a natureza e os índios sempre foi harmoniosa e respeitosa, principalmente devido às crenças cosmológicas que os povos indígenas cultivavam, fazendo com que eles sentissem a responsabilidade de proteger a natureza. Organização das tribos indígenas. As tribos indígenas se organizavam nos seus trabalhos, na sua luta, na sua vida coletiva. Sendo assim, a comunidade indígena possuía uma organização ou organizações. Em geral, essa organização social era baseada na família, geralmente extensa, que era entendida como uma unidade social articulada em torno de um patriarca ou uma matriarca, por meio de relações entre parentesco ou afinidade. Eles também possuíam um pajé ou xamã, que era considerado uma figura mais importante dentro das tribos indígenas. De acordo com as tradições típicas desses povos, o pajé é predominante um ancião, dotado de poderes sobrenaturais, com capacidade de prever o futuro, expulsar espíritos malignos e doenças das tribos. Por isso, eles eram considerados os chefes das tribos. Rituais panteístas. Os rituais panteístas eram de suma importância para as tribos indígenas, que acreditavam que a natureza e o divino estavam conectadas, reverenciando os ancestrais e os elementos e as plantas, animais e seres mitológicos, além de fazerem ligação com o mundo espiritual. Organização social, com base geográfica. Por causa da diferença geográfica e do desenvolvimento das tribos em relação a ela, as tribos se desenvolveram de maneiras diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes e línguas diferentes, de acordo com a localização geográfica, que fornecia para elas diferentes locais para que eles pudessem habitar, diferentes recursos que faziam com que eles se desenvolvessem de determinada forma naquela região. Bem, agora nós falaremos dos povos indígenas brasileiros e sua vivência próxima da chegada dos europeus. Os índios sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura. A alimentação deles era baseada principalmente na mandioca e seus insumos, de peixes, mariscos e carnes que eles caçavam. Além disso, eles se utilizavam de fibras nativas dos campos e florestas, fabricando-se cordas, cestos, peneiras e outros objetos para usarem nas tribos. Além disso, também moldavam barro em diversos tipos de potes, vasos e urnas funerárias, para depois serem utilizados em suas tribos. Existia também a divisão sexual do trabalho. As mulheres trabalhavam com agricultura, produzindo objetos de cerâmica e cuidando dos filhos, enquanto os homens praticavam a caça e eram defensores das tribos, ou soldados. Eles também possuíam um regime semi-sedentário. Depois de esgotados os recursos naturais de um local, eles migravam para outro, buscando esses recursos que foram esgotados em seu antigo local. Cada povo indígena possui uma maneira diferente de se relacionar socialmente, com regras diferentes. Isso era determinado pelas mitologias nas quais eles acreditavam, seus conhecimentos tradicionais acerca do mundo natural e sobrenatural, os quais orientavam a vida da sociedade, os casamentos, o uso de extratos vegetais, minerais, ou até mesmo animais, na cura de doenças ou em outros âmbitos. Eles não possuíam classes sociais e faziam a prática da antropofagia, prática a qual foi muito degradada pelos europeus. A prática da antropofagia era baseada em 2 costumes principais desses povos. O primeiro era o de guerrilha. Eles tinham o costume de guerrilhar com tribos rivais. E eles, sempre nessas guerrilhas, buscavam matar o principal, mais forte guerreiro da outra tribo, com o objetivo de trazê-lo para a sua tribo e consumi-lo, pois essa prática também tinha uma segunda base, que era sobre a morte. Eles acreditavam que quando trouxessem esse guerreiro morto para suas terras e deixassem seus guerreiros consumir a carne dele, eles também iriam adquirir as características que aquele guerreiro tinha, de força, persistência, pois eles acreditavam que na morte nós transicionávamos nossas características do mundo natural para o mundo sobrenatural. Além disso, eles eram politeístas e haviam 3 troncos linguísticos principais, o tupi, o macro-G e o aruaque. A ornamentação dos corpos.
Esses povos se utilizavam de pinturas, adereços, ornamentos corporais, colares, brincos, pulseiras, cocares, braçadeiras e outros adornos, para representarem suas tribos, tanto no dia a dia, quanto nas guerras, e especialmente em rituais e cerimônias. Após a chegada dos europeus, o encontro dos povos originários e os portugueses. O período imediatamente após a chegada dos europeus em 1500 marca o momento em que os primeiros portugueses desembarcaram no continente americano, tomando posse das terras e tendo os primeiros contatos com os indígenas como os tupis-guaranis. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, inicialmente houve trocas culturais e tentativas de cooperação. Nesse estágio inicial, poucos empreendimentos efetivos foram realizados no território. As principais atividades dos portugueses incluíram nomear algumas localidades no litoral, explorar o pau-brasil e estabelecer algumas feitorias. O autor Pero Vaz de Caminha, na sua carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, descreve suas impressões iniciais sobre o Brasil e os povos que encontraram. Suas visões frequentemente refletiam uma perspectiva eurocêntrica e etnocêntrica, destacando as diferenças culturais e, por vezes, subestimando as culturas locais. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, descreve a chegada dos portugueses ao Brasil. Caminha relata suas impressões sobre a terra e os habitantes locais. Descreve também os primeiros contatos com os povos indígenas e menciona a natureza exuberante da nova terra. A carta também contém detalhes sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, seu objetivo de explorar o território e a expressa intenção de espalhar a fé cristã entre os nativos. Essa carta é um dos primeiros registros europeus sobre o Brasil e é um importante documento histórico. Impactos da chegada. O que mudou? Impacto cultural. A chegada dos europeus à América causou uma série de impactos significativos à cultura dos povos indígenas, pois a cultura europeia era significativamente diferente e foi arbitrariamente imposta aos nativos, o que resultou na fragilização e perca da própria cultura desses indivíduos. Um dos principais traços culturais a desaparecer foi a rica diversidade linguística entre as tribos, sendo substituída por uma língua baseada no tupi-guarani, imposta pelos jesuítas como forma de exercer maior controle sobre essas comunidades. Além disso, muitos povos indígenas foram forçados a se converter ao cristianismo, fazendo assim com que abandonassem suas crenças religiosas politeístas. Conforme os portugueses estabeleciam feitorias e colônias, ocorriam inevitáveis conflitos com as populações indígenas, principalmente devido à disputa por territórios e recursos. Os colonizadores europeus tinham como objetivo expandir seu domínio, muitas vezes recorrendo ao confronto armado, enquanto os povos nativos tentavam resistir, embora suas capacidades militares fossem frequentemente superadas pelos europeus, resultando na perda de terras que eram fundamentais para suas culturas e modos de vida. Exploração e escravização. Os portugueses começaram a explorar recursos naturais como o pau-brasil e a escravizar indígenas para trabalhar nas plantações e na extração de recursos, o que intensificou a perda de terras e a exploração desses povos. As tribos que resistiram por mais tempo à devastação causada pela chegada dos colonizadores portugueses foram aquelas localizadas na região amazônica, devido à sua distância das áreas costeiras de difícil acesso. Isso explica em parte porque algumas das tribos mais conservadas ainda hoje se encontram nessa região. Atualmente, persiste uma controvérsia sobre como se deve interpretar a chegada dos portugueses ao Brasil. Esse momento deve ser considerado uma descoberta ou uma invasão. O genocídio dos povos indígenas no Brasil teve início com a chegada dos colonizadores portugueses. Além desses costumes, os europeus também trouxeram consigo doenças previamente desconhecidas para essas populações, como a varíola, o sarampo e a gripe, as quais os povos nunca haviam tido contato e que se espalharam rapidamente e tiveram efeitos devastadores. Esses povos também enfrentaram um tratamento violento por parte dos colonizadores, resultando em perdas significativas em suas populações. A chegada dos portugueses ao Brasil é uma questão de debate devido à utilização do termo descobrimento, que muitos historiadores contestam por ser eurocêntrico e por ignorar o fato de que as terras brasileiras já eram habitadas por povos indígenas há séculos antes da chegada dos europeus. Mesmo após mais de 500 anos, ainda se discute o reconhecimento desses povos e a importância de garantir seus direitos. A imposição da cultura eurocêntrica, abrangendo língua, religião e sistemas legais, teve um impacto profundo nas culturas indígenas. Muitos elementos das culturas nativas foram reprimidos ou perdidos à medida que os colonizadores buscavam impor sua própria visão de mundo. Isso inclui a supressão de práticas religiosas, idiomas, tradições e conhecimentos indígenas, além da exploração e escravização dessas populações. O descobrimento, muitas vezes chamado assim, não passou de uma conquista, uma chegada de estrangeiros seguida de invasão, o que transformou irrevogavelmente a complexidade das culturas indígenas. A chegada dos portugueses marcou o início de um período de profunda transformação e conflito, que deixou uma marca significativa na história e na identidade do Brasil e de seus povos. Portanto, a discussão sobre descobrimento versus invasão reflete a complexa compreensão desse processo histórico e de seus impactos ao longo prazo. Brasil Império, 1822 a 1889. O Brasil Império pode ser dividido em 3 fases, a primeira sendo o primeiro reinado, a segunda o período regencial e a terceira o segundo reinado.
A primeira fase, o primeiro reinado, aconteceu em 1822 a 1831, onde o rei era Dom Pedro I. No primeiro reinado, tivemos a independência, declarada dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. A independência ocasionou o reconhecimento internacional brasileiro, teve a resistência do Norte e do Nordeste contra a sua aceitação, e foi elaborada pelas elites de forma a serem beneficiadas e beneficiarem os seus negócios. Também tivemos a primeira Constituição do Brasil, que foi otorgada, imposta por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, que era extremamente autoritária, continha critérios para o voto censitário, que, resumidamente, tinha: se você não tinha renda, você não poderia votar nem se eleger como candidato, e também a Constituição, ela declarava o poder absoluto ao imperador. A crise aconteceu por causa desse autoritarismo de Dom Pedro I, que causou uma enorme insatisfação. Também tinha o conflito interno entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, tinha o aumento da dívida externa brasileira e, consequentemente, a balança comercial estava em déficit, teve a dissolução da Assembleia Constituinte, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas. A abdicação de Dom Pedro aconteceu por causa dessa crise, em conjunto com a rixa entre políticos conservadores e liberais que estavam se radicalizando. E juntado dessas características, nesse primeiro reinado nós temos a ausência total da participação da população pobre, a estrutura socioeconômica colonial, proteção à propriedade privada, alguns direitos individuais, como a tolerância religiosa, onde era permitido o culto de outras religiões que não fosse o catolicismo, tinha o grande autoritarismo do imperador, altos impostos e muitas revoluções e guerras. A segunda fase, o período regencial, ocorreu em 1831 até 1840 e teve 4 regências. Esse período regencial ele foi um período intermediário necessário até que o príncipe Dom Pedro II tivesse idade suficiente para ser coroado imperador do Brasil. Alguns pontos importantes são a ausência da autoridade monárquica, como mencionado acima, tinha a extração do pau-brasil, tinha diversas revoltas, como a cabanagem, malês, farroupilha, sabinada, balaiada. Também teve a criação da Guarda Nacional, que era usado como meio de repressão, diversos grupos políticos, como os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Nessa foto, no caso, nesse slide, nós temos a regência trina provisória, que foi de abril a julho de 1831, onde tinha 3 governadores, o Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. Aqui temos a regência trina permanente, que ocorreu entre 1831 até 1834, onde ainda tinha Francisco de Lima e Silva, tinha José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Tinha a regência, também ocorreu, a regência trina una de Padre Feijó, de 1835 a 1837. Também ocorreu após esta a regência trina una de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. A crise aconteceu devido ao golpe da maioridade que instalou o poder de Dom Pedro II. Ou seja, algumas características desse período foram revoluções e revoltas civis, avanços liberais, junto com o regresso dos conservadores, a descentralização do poder e maior autonomia provincial, e também os regressistas, que defendiam a centralização política, e os progressistas, que defendiam a maior autonomia para as províncias. A terceira fase, o segundo reinado, aconteceu em 1840 até 1889, e o rei era Dom Pedro II. Alguns tópicos importantes dessa fase foram as leis abolicionistas, como Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário e a Lei Áurea, a economia do café, açúcar e algodão como os principais produtos econômicos, a Era Mauá, onde teve o começo dessa industrialização, a balança comercial estava favorável, tinha a lei da terra e a mão de obra imigrante, ou seja, a escravidão por dívida. Também foi uma época, junto com a primeira e a segunda fase, marcada por conflitos, como a Revolução Praieira, a Revolta Liberal no Pernambuco, Brasil versus Inglaterra, a Questão Christie, a Guerra do Paraguai, que era a Tríplice Aliança versus Paraguai. E na política, além de ter o golpe da maioridade que instalou Dom Pedro II no poder, o parlamentarismo às avessas, e a crise ocorreu porque a economia entrou em declínio, e o fim do Império foi causado por questões religiosas, militares, abolicionistas e republicanas. Em 11 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou as tropas que derrubaram Dom Pedro II e instalaram a Primeira República no Brasil. Durante essa época, essa terceira fase, teve a abolição da escravidão, teve muitas revoluções e guerras, teve a paz entre liberais e os conservadores, o desenvolvimento econômico, as primeiras linhas telegráficas, as primeiras estradas de ferros do país e, no seu final, a instalação da República. A partir de agora, abordaremos o cenário social e político do Brasil durante a Primeira República.
tinha extensão territorial de 8.363.178 km², pois a incorporação do Acre só ocorreu no ano de 1903. Era formado por um conjunto de 20 estados, com a capital no Rio de Janeiro. Com a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, e a mudança de regime, buscou-se a rápida alteração de nomes e símbolos que deixavam a marca do Império no país, na tentativa de dar mais concretude e efetividade à mudança. Entretanto, ainda se manteve algum desses vínculos com a tradição imperial, como as cores da bandeira: verde, que representava a Casa Real Portuguesa; amarela, que representava a Casa Imperial Austríaca; a conservação do losango na bandeira imperial, só com mudança do brasão para o lema positivista Ordem e Progresso, e a conservação do hino nacional, que até aquela época era composto apenas pela melodia. A República Brasileira começou de forma conturbada e elitista, pois não contou com a participação popular durante o processo de mudança de regime, somente dos militares. Anterior à proclamação, o país passava por uma situação de instabilidade política, gerada pelo conflito de ideias entre o movimento abolicionista e escravista, republicanos e monarquistas. Não duraram muito, pois também havia uma pressão internacional pela abolição da escravatura. Então, em 28 de setembro de 1871, foi proclamada a Lei do Ventre Livre. Deveria ter conduzido gradualmente ao desaparecimento da escravidão, pois filhos nasciturnos de escravos seriam livres. Em 28 de setembro de 1885, foi proclamada a Lei dos Sexagenários, em que escravos acima de 60 anos estariam livres por direito. E em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que concluiu o processo de libertação dos escravos, mas deixou em aberto diversos problemas sociais. Junto ao processo de transição estava o início da industrialização do país, que alterou significativamente a questão social, aumentando o fluxo de imigrantes europeus durante o período. O governo empenhava-se em criar uma falsa visão romântica de que o Brasil era um paraíso a ser explorado por trabalhadores estrangeiros para tentar suprir a mão de obra dispersa com o fim da escravidão. A migração europeia, particularmente de portugueses, italianos e espanhóis, foi de grande importância na formação e desenvolvimento da classe operária do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Muitos imigrantes trouxeram novos pensamentos desenvolvidos em seu país de origem, como os ideais positivistas, anarquistas, socialistas e comunistas. Entre 1871 e 1920, chegaram aproximadamente 3,39 milhões de imigrantes no país. Estima-se que 1,37 milhões eram italianos, 901 mil eram portugueses e 500 mil eram espanhóis. Nesse processo, também vieram trabalhadores de outros países, como japoneses, alemães, russos e franceses, mas não com tanta representatividade. Na questão idiomática, a maioria falava a língua materna, mas aprendia o português ao chegar no Brasil. Além dos povos europeus que vinham para cá procurando uma vida nova, a população negra também era significativa. Contudo, não há dados suficientes para afirmar em números absolutos, demonstrando a invisibilidade desses indivíduos perante a sociedade. Mesma coisa ocorre com a população indígena, que além da invisibilidade social, foram destruídos, ambos perdendo sua língua e características culturais em meio aos europeus. De acordo com o censo de 1872, o primeiro censo e o mais próximo da proclamação da República a ser analisado, haveria cerca de 8.419.672 habitantes do país, sendo aproximadamente 3% estrangeiros e 97% brasileiros. Desse número, só 18,56% da população sabia ler e escrever, sendo a menor parte delas mulheres, 6,5%. A parcela da população em idade escolar, entre 6 e 15 anos, 1.902.454 pessoas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, 83,14% não frequentavam a escola, novamente com a maioria feminina. Havia cerca de 1.510.856 pessoas em situação de escravidão no Brasil nessa época. Nesse censo, há uma divisão de população livre e população escravizada, visto que só havia sido proclamada a Lei do Ventre Livre, que provocou poucas mudanças na situação da escravidão brasileira. Por isso, todos os dados falados se referem a autodeclarados a beneficiários dessa lei. Junto a isso, os povos de indígenas puros foram classificados como caboclos e os mestiços foram considerados pardos. Assim, de acordo com essa classificação, 4,6% da população livre era indígena, 39,5% era mestiça. A influência europeia na construção da cultura brasileira causou a importação e a diversidade cultural, junto com a exclusão da cultura originária, o sentimento de falta de pertencimento e a realização que nada era original. Onde estava a cultura originária que tinha antes dos europeus chegarem? Onde está a cultura indígena naquela sociedade, no primeiro e segundo reinado, na República e também atualmente? Para refletir, vamos pensar em por que a escola não ensina a cultura brasileira a partir dos índios que viviam naquelas terras muito antes dos colonizadores chegaram. Por que a história brasileira é contada a partir da chegada dos europeus? Durante o período imperial, onde estavam os índios? Por que a história deles não foi importante o bastante para ser registrada como a dos europeus e da elite brasileira?
A origem cultural originária se perdeu dentro do que os europeus queriam. A cultura brasileira é uma mistura de várias culturas com poucos aspectos do que realmente deveria ter, a cultura indígena.